Muito bem, é um prazer. Estamos ao vivo mais uma vez com o Barão Entrevista. Então, o Centro de Estudos Barão de Itararé tem promovido uma série de conversas, de entrevistas, nesta leva agora com os prefeitos eleitos em cidades importantes, prefeitos eleitos por partidos progressistas, por frentes progressistas, como é o caso do nosso convidado essa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez com Edmilson Rodrigues, prefeito de Belém pela terceira vez. Ele que tem formação aí na área de arquitetura e urbanismo, foi prefeito 2 vezes, eleito pelo PT, e agora nessa eleição tão difícil, tão complicada para os setores progressistas, foi eleito numa grande frente de esquerda pelo PSOL, que é o partido em que está o Edmilson já há vários anos, foi deputado federal pelo PSOL, depois de sair do PT, mas aquela coisa, trocou de partido, não trocou de lado, então está todo mundo da esquerda junto com o Edmilson, e começando numa situação muito difícil, com a pandemia. Então é um prazer tê-lo aqui, Edmilson Rodrigues. Nós vamos ter aqui 3 blocos com participação de blogueiros, jornalistas, conversando com esse prefeito tão importante na região norte do Brasil. Boa noite, Edmilson. Obrigado, Rodrigo, pela oportunidade. É uma honra. Eu sou teu fã, tu és um dos grandes jornalistas, né? Essa jornalismo investigativo, né? Com toda uma carreira, uma vida dedicada assim à democracia. Então, para mim é um privilégio assim ser mais uma vez entrevistado por ti, né? E exatamente numa instituição que faz a diferença, que garante voz ao povo, porque é a história, né? Ainda vivemos um período onde as grandes empresas, que são a voz dos agentes hegemônicos, têm hegemonia, mas cada vez mais, né, as técnicas estão mais dóceis ao uso popular. E vocês provam isso, né? Dão voz ao povo e criam aqui essa esfera de conversa e de reflexão estratégica, né, com aqueles que querem mudar o Brasil e sabem que o futuro é possível, né? Muito bem, Edmilson. Então, é uma iniciativa do Barão de Itararé, essa nossa conversa, essa nossa série de entrevistas, mas a gente está com várias páginas transmitindo também, além da página do Barão, nós temos o Portal Vermelho, os Jornalistas Livres, a Revista Fórum, o Saiba Mais, a Rede Brasil Atual e o Brasil 247. Todas essas páginas no Facebook estão retransmitindo essa nossa conversa, além, é claro, da própria página do Edmilson Rodrigues, que tem muitos seguidores, especialmente, evidentemente, no Pará, mas que é um nome já conhecido em todo o Brasil. Então, eu queria convidar para essa primeira parte, para esse primeiro bloco da conversa, o Ivan Longo, da revista Fórum, do site, né, mas da revista Fórum. Então, o Ivan chegando aqui, é um prazer, Ivan, tê-lo por aqui. Tudo bem? Olá, boa noite, Rodrigo, boa noite, prefeito, prazer estar aqui. Boa noite. Muito bem. Chegando também a Andréia Trus, do Brasil 247. Tudo bem, Andréia? É um prazer tê-la também aqui com a gente. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, prefeito. Boa noite, Ivan. Vai ser um prazer essa entrevista. Obrigado. Muito bem. E o nosso querido Altamiro Borges, que muita gente confunde com o próprio Barão de Itararé, né? O Paulo Henrique que brincava, né? O Miro é o Barão de Itararé. Então tem essa confusão. Nosso querido e saudoso Paulo Henrique Amorim. Então, boa noite, Miro. Um prazer estar aqui virtualmente matando a saudade, né? Boa noite. Prazer estar com todo mundo aqui. Alegria. Muito bem. Então, eu vou passar diretamente a palavra para a Andréia Trus fazer a primeira pergunta para o Edmilson, aquilo que a gente tinha combinado, né? Uma pergunta aí de 1 minuto e pouquinho. Aí os 3 fazem a pergunta e depois o Edmilson faz um raciocínio tentando abarcar as reflexões que vocês trouxerem aí para debate. Andréia. Perfeito. Prefeito, eu vi hoje no seu Twitter que houve já uma vacinação com os idosos, né? Cerca de 12 mil idosos já foram vacinados, com 85 anos completos ou mais, e receberam essa primeira dose. E nós estamos numa expectativa com relação a ter uma política de vacinação, né? Uma política, um planejamento. Eu queria que você me contasse como é que tem sido esse primeiro processo de vacinação em Belém e como efetivamente você prepara para um próximo processo de vacinação, né? Uma próxima pauta que, primeiro, é a segunda onda, né? A segunda dose e as restantes já de acordo com as idades.
Muito bem, então uma pergunta. Edmilson, eu vou só pedir para que os outros façam suas perguntas também. Sim. Eu vou pedir para que o Miro e o Ivan, podemos ir o Ivan primeiro, daí o Miro, que é mais aqui da casa, fala por último nesse bloco, né? Vamos lá, Ivan. Beleza, boa noite mais uma vez, prefeito. Minha pergunta também vai ser com relação a vacinas, mas puxando para um fato de hoje. A Câmara aprovou hoje que estados e municípios possam comprar diretamente as vacinas, né? E, além disso, o Supremo Tribunal Federal, um pouco mais cedo, também formou maioria que dá autorização para que se adquira as vacinas, mesmo sem autorização da Anvisa, caso essa distribuição do SUS não seja suficiente. A minha pergunta é, prefeito, caso o repasse aí do governo federal não seja suficiente para imunizar a cidade, o senhor trabalha com a ideia de adquirir vacinas por conta própria, ou mesmo fazer um acordo com o governo estadual para isso? Tudo bem. Então, aí uma questão da compra das vacinas, e agora o Miro, Altamiro Borges, também fazendo a sua pergunta para o prefeito de Belém. Edmilson, prazerzão estar contigo, excelente falar com você novamente, parabéns pela eleição, vitória emblemática de uma frente hegemonizada pelas forças de esquerda, você está de parabéns. O Barão lhe entrevistou em setembro, antes do primeiro turno, agora lhe entrevista como prefeito. As perguntas sobre Covid já foram feitas, eu vou falar novamente sobre comunicação, que é a área do Centro de Estudos de Mídia Barão Tararé. Como tem sido o tratamento da mídia corporativa nesse início de gestão? Tem sido tratamento civilizado diante dos seus projetos, diante do próprio enfrentamento da pandemia? E qual tem sido a sua relação com essa mídia alternativa já existente em Belém, comunitária, de internet? O que você está pensando em fazer nessa área? É isso. Muito bem. Então, com a palavra o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues. Olha, André, eu fui dirigente da Frente Nacional de Prefeitos e ela cumpre um papel importante hoje. Claro que as diferenças são grandes em termos de concepção de mundo, ideologia, né? Os partidos diferentes, mas até por isso é importante, que nós já recebemos do ministro 2 vezes. Numa primeira vez, ele prometeu a cada 10 dias nos informar sobre o processo de distribuição de vacinas, de compra de vacinas, dos laboratórios, da quantidade, mas não informou. Aí a segunda reunião, que ocorreu há 5 dias mais ou menos, foi exatamente para que ele cumprisse a palavra. E foi muito importante aquela reunião. Que alguns prefeitos estavam dizendo, queremos autorização para comprar vacinas, mas ele lembrou que nós aprovamos, dentro do orçamento de guerra, e eu ainda era deputado, 20 bilhões de reais para a compra de vacinas. Eu creio assim que os prefeitos que estão querendo comprar até podem comprar, mas se o Congresso Nacional aprovou, autorizou o governo a expedir títulos da dívida, ou se quiser imprimir moeda, mas garantir 20 bi para reforçar a imunização do povo, eu acho que é importante que os municípios apliquem naquilo que lhe é obrigação, apliquem na sua área de competência. Então, hoje, quando nós falamos que o SUS tem 38 mil postos de vacinação potenciais a qualquer momento, é porque não é novidade que várias manifestações, seja bacteriana e particularmente as provocadas por vírus, né? Nós já vivemos várias pandemias e o Estado brasileiro, ele conquistou, especialmente a partir de 88, um dos sistemas mais importantes, integrados, federativo, que estabelece o controle em todos os níveis, comitês bipartite, tripartite, Conselho Nacional, estaduais e municipais. Então, é toda uma estrutura totalmente moderna e potente que mete inveja a muitos países desenvolvidos. Então, o SUS, ele pode ser valorizado, pode ser aprofundado. Cada esfera federativa tem as suas responsabilidades. Os municípios que têm muitas limitações financeiras, opinião minha, os que podem, os ricos, comprem. Agora, eu acho que também, me desculpem meus colegas, há muito blefe. Certo? Por quê? Eu vou te dar um exemplo.
O governador, que está tendo uma relação muito solidária com a prefeitura, Helder Barbalho, ele diz que tem hoje disponível 150 milhões. A prefeitura de Belém poderia remanejar de algumas áreas, de um orçamento pequeno, de 3,7 bi, para uma população de 1,5 milhão de habitantes. Então, seria um sacrifício, mas nós podemos garantir alguns milhões. Vamos dizer, 30 milhões de reais. Agora, com 150 milhões, o cálculo inicial é de que se podia adquirir 500 mil vacinas. Só o Pará tem 8 milhões e 700 mil habitantes. Seria uma contribuição. Mas se há recursos federais autorizados pelo Congresso, não tem por que os estados e os municípios, a meu ver, assumirem uma despesa que a responsabilidade sempre foi, desde o que Oswaldo Cruz, né, começou a vacinar e as pessoas tinham medo de tomar vacina, que era aplicação de pus, né? Porque é uma verdade que as vacinas são produzidas para garantir anticorpos. Tem que usar exatamente o agente produtor da doença, né? Então, foi muito difícil assimilar. Então, o primeiro emprego meu foi aos menos de 15 anos de idade, numa farmácia. E o dono era médico. O sofrimento de um médico perder uma filha de 2 anos de idade por sarampo. Então, tenho 63. Né? Então, você vê aí que em 4, 5 décadas, ninguém morria mais por motivo de sarampo. Eu tive amigo com problemas de locomoção porque foi afetado. Eu vi uma senhora morrer gritando, amarrada numa rede, pela doença provocada, pela hidrofobia, que em geral os cães ou gatos, né, às vezes animais domésticos transmitem. Então não tem cura, as pessoas têm que gritar de dor até o fim da vida. E eu presenciei uma vizinha minha amarrada na rede para que ela não agredisse, não mordesse os filhos e acabasse contaminando. Que coisa louca! Como alguém pode ser contra a imunização do nosso povo, né? Então, e esses avanços todos estão sendo comprometidos por esse presidente criminoso e por generais que, infelizmente, são traidores do povo brasileiro, são traidores da nação, são antissoberanos. E a história vai fazer justiça com eles. Felizmente, as Forças Armadas são instituições do Estado brasileiro, mas eu ainda fico esperando, sabe, uma postura mais digna para que o governo cumpra o seu papel. Eu vim nos Estados Unidos, um país de tradição imperialista, né? Mas eu vi as Forças Armadas norte-americanas desautorizando o Trump a tentar dar um golpe contra a democracia. E aqui, infelizmente, a gente vê generais servindo a um camarada que, em sendo paraquedista, não sabe saltar de paraquedas, em sendo capitão, nunca foi capitão, e que, desde dessa fase em que esteve no Exército, aprontou o tempo todo contra a soberania, inclusive contra os princípios que regem o Código Militar, que é da disciplina e hierarquia, e apesar disso, e apesar de apoiar milícias, e apesar de tentar proteger a corrupção de amigos e de seus filhos, de familiares, então tem suporte de uma parte das Forças Armadas, mas eu tenho certeza que isso não vai durar. Me entristeceu ver o ex-comandante do Exército dizer que aquela ação para proporcionar a prisão do Lula de forma ilegal foi uma ação coordenada do generalato brasileiro. Então, assumem o crime, como assumem que a ditadura torturou e que nem por isso a anistia foi feita de forma, digamos, até questionada, né, quando perdoou. Ora, na Argentina, generais foram para a cadeia. No Chile, né, os generais foram para a cadeia. Os corruptos que usaram os regimes ditatoriais para enriquecer, como Pinochet, para a cadeia, com 90 anos de idade, preso. No Uruguai, nós temos um exemplo de país que afirma a soberania. E no Brasil, essa tradição autoritária, né, faz com que a ditadura ela não tenha sido superada. As várias ditaduras, inclusive a que terminou em 85, ela não terminou totalmente, as torturas continuam e as milícias são a confirmação de que nós ainda vivemos com a tradição do autoritarismo que por 21 anos
teve um papel tão sanguinário e tão destruidor da soberania nacional. Não é? Então, isso tem tudo a ver com essa situação em que se descredencia a ciência, os cientistas dos órgãos nacionais, dos órgãos internacionais, um negativismo, um negacionismo de tantas conquistas, quando nós precisamos fazer o que estamos fazendo há mais de um século, né? Que é uma política de imunização, onde os municípios têm um papel importante. Então, eu respondi, na verdade, a ti e ao Ivan Longo, né? Qual eu acho que tem que ser o papel dos municípios? É vacinar. Em Belém, por exemplo, nós estamos fazendo, com o que tem chegado, nós temos feito. Né? Como o Pará é o que menos recebeu vacina, por uma pinima do presidente com o nosso governador, né? Então, em relação a vários governadores, por sinal, o de São Paulo também, apesar de ser um liberal e ser tudo o que eu, por muito tempo, critiquei, eu tenho que reconhecer que, pelo menos, ele tomou uma postura em favor da vida, né? Estabelecendo uma política de proteção para evitar que a pandemia se alastrasse, se aprofundasse, né? Garantindo leito, hospitais de campanha, se envolvendo em desvios do erário com compras ilegais, está sendo investigado, mas tem alguma coisa de positivo nesse meio. E o governo do Estado aqui, talvez por conta de ter se aliado com governadores críticos, com o governador do Maranhão, que tem sido uma referência, né, na defesa da vida e da democracia, aí o Pará foi punido com o menor número de vacinas do país. Agora, houve uma reunião, houve um compromisso do ministro, e na reunião da Frente Nacional, ele assumiu um compromisso de realmente compensar o Pará para que nós possamos avançar. Sabe? É muito triste ver Santarém, todo mundo fala no paraíso que é Santarém, que é o terra do chão, e hoje você ter quase 300 pessoas querendo se internar, com orientação médica para se internar e morrendo sem assistência, exatamente porque no oeste do Pará nós não conseguimos evitar. Então, em Belém, nós estamos ampliando leitos municipais, convênio com a universidade, ampliando leitos em convênio com os hospitais universitários, e viva uma reitoria que foi empossada contra a vontade do nosso presidente, com eleição com 92% dos votos, ainda assim ele queria golpear, doutor Emanuel Tourinho, e convênio com o hospital privado aqui. Nós temos algumas dezenas de leitos, seja clínicos, sejam para Covid, de modo que da semana passada alcançamos 77%, eu fiquei muito nervoso, liguei para o secretário, ontem nós batemos em 55% dos leitos de UTI ocupados, ou seja, reduzimos. No estado onde a nova cepa já está encontrada, estamos tentando evitar o caos, né? Então, é um pouco isso. E, meu querido Miro, um prazer ser entrevistado por ti. A relação está boa e o tratamento está sendo relativamente digno. No meu primeiro mandato, realmente, a primeira semana foi uma guerra. Eu só me lembrei da Maria Luísa, lá de Fortaleza. Porque eu era dirigente da Confederação de Professores do Brasil. Viajei para organizar um congresso na Paraíba, não, em Alagoas, e meu mano, parou em Fortaleza o avião, 5 de janeiro, a mulher tinha 4 dias só de trabalho e já era responsável pelos lixos que ocupava as esquinas, pelo analfabetismo, pela pobreza, pela miséria, e ela não conseguiu resistir. Aqui em Belém, nós resistimos, eu fui reeleito, né? Tive 2 mandatos, mas foi muito difícil, porque realmente era um ataque tão sanguinário, tão brutal, né? Então nós tivemos que fazer um processo de participação popular intenso e radical, né? Para que tivéssemos força para enfrentar uma hegemonia realmente perversa. Hoje, mudou o clima, porque como no segundo turno, ampliamos a frente de esquerda, o PSD entrou, era o único partido que não estava, né? E um candidato a prefeito, o Cássio Andrade, filho do Ademir Andrade, que foi senador, e realmente foi muito combativo. O Cássio veio, é de uma outra tradição, mas veio, se engajou, estão no governo. Toda a esquerda está, o PT, o PSOL, o PCdoB, o PCB, a Rede está no governo e a UP. Então, realmente, toda a esquerda que participou da campanha está no governo. Mas nós tivemos apoio para além da esquerda no segundo turno, né? E vários vereadores que não são propriamente de esquerda hoje estão na nossa base, né?
Nós não vamos fazer nada ilegal, mas, de algum modo, é bom que a gente tenha 25 vereadores dos 35, possamos governar. Por exemplo, o primeiro projeto que eu enviei foi para criar a renda mínima, que hoje nós assinamos o decreto. Foi aprovado por unanimidade. A oposição votou a favor e depois tentou fazer emendas, que é o direito da oposição. Mas nós aprovamos por unanimidade e hoje podemos lançar o decreto. Vamos começar no dia 8 de maio a pagar a renda mínima de até R$ 450, né? Porque nós temos cerca de 22 mil famílias que não recebem nem Bolsa Família, nem BPC, ou seja, estão passando fome, e nós vamos combater a fome. Eu prometi. Um bando de gente dizia que não era possível, porque a cidade é pobre, não tem previsão orçamentária, mas orçamento não é uma questão financeira, né, ou uma técnica apenas de legislar autorização de gastos. Não, orçamento também tem um conteúdo político. E um governo de esquerda, a gente não vai fazer socialismo aqui por decreto, mas um governo de esquerda, se não consegue fazer revolução, pelo menos tem que mostrar uma intencionalidade de garantir a todos os cidadãos o direito a comer, o direito ao mínimo de dignidade, o direito à cidadania. Então, lançamos o programa hoje, que inclui formação profissional, baseada numa metodologia da ONU, da FAO, de um brasileiro que foi das Ligas Camponesas, Clodomir Moraes, que é pouco falado na história do Brasil, até os pernambucanos. Eu fui o único deputado que foi à tribuna homenagear a memória dele quando ele faleceu ano passado, no retrasado, e os companheiros do PSB, infelizmente, de Pernambuco, eu conversei com grandes camaradas que não tinham ouvido falar em Clodomir Colino, que desenvolveu o Laboratório Organizacional de Terreno, que é um tipo de formação para grandes salas de 200 alunos ou mais, 300 e tal, no objetivo de formar cooperativas populares, associações produtivas. Então, nós já estamos preparando o nosso exército de educadores para envolver as beneficiárias do Bora Belém, que é da renda mínima, e já o Banco do Povo foi rearticulado aqui em Belém, de modo que nós vamos ter microcrédito, porque às vezes é um jornalista, ele precisa da câmera fotográfica, como comprar por 5, por 10 mil. Então, ele pode ser um grande fotógrafo e não ter como fotografar, uma grande cozinheira, um conjunto de mulheres que queiram fazer compotas de cupuaçu, bacuri, dessas frutas que são realmente excêntricas e são coisas que só nós na Amazônia temos, e qualquer pessoa do Brasil, do mundo, se apaixona, né? Mas como fazer se eu não tenho como comprar o fogão? Então, na perspectiva da economia solidária, reativamos o Banco do Povo e vamos alocar recursos, porque saquear o Banco do Povo, dos 7 milhões sobra apenas 1 milhão, nós vamos ter que realocar de outras áreas para garantir microcrédito e gerar este ano várias empresas populares, cooperativas de vários postos de trabalho. Então, essa perspectiva, a imprensa tem divulgado de forma jornalística isso, graças a Deus, mas nós temos, naturalmente, construído forma de alternativa de comunicação. Até mesmo no nosso plano vai ter, não mais semanal, como tivemos o Jornal do Povo, mas vamos ter uma síntese mensal, tem a linha das redes sociais e tem, naturalmente, a mídia dos grandes meios de comunicação. Nós estamos pensando em fazer 1 minuto do prefeito e divulgar nos órgãos mais tradicionais de comunicação, que é um recurso que está previsto no orçamento e, diferentemente de propaganda pessoal, é realmente prestação de contas do que um governo popular que prometeu tem que cumprir, né? Então, é usar o recurso. Mas eu tenho muita consciência que participação popular, um planejamento participativo, urbano participativo, é de fundamental importância. O exercício, digamos, da participação protagônica, não só encher sala, mas poder decidir sobre a vida social, sobre os investimentos, uma perspectiva para além do orçamento participativo, é decidir como se constrói a escola, onde é necessária a escola, mas um governo do DEM pode fazer o mesmo projeto arquitetônico. Acontece que o projeto político-pedagógico, a alma da escola, aí cabe a nós dizer que educação interessa. Por isso, já lançamos uma portaria de homenagem a Paulo Freire pelo seu centenário, e nessa portaria constitui um grande conselho das várias secretarias de sociedade civil,
inclusive universidades públicas e uma universidade privada vai ter participação, e que, entre outras metas, pretende, em breve, mais tardar daqui a 4 anos, anunciar para o mundo que Belém talvez seja a primeira capital alfabetizada do país. Então, é um pouco essa linha. Enquanto houver uma postura digna, jornalística, factual, o problema tem que ser dito e nós temos que ir atrás da solução do problema. Quando tentarem dar golpes, aí nós vamos ter toda a energia necessária para usar os nossos recursos alternativos, das redes sociais, da mídia alternativa, e a organização popular que vai se dar em cada bairro, em cada distrito dos 8 de Belém, enfim, do chamado Congresso da Cidade, como nós chamávamos, agora ainda não pensamos num nome alternativo, né? E aí eu concluo dizendo, já falei em outros momentos, que eu queria muito organizar, não um evento, mas organizar uma política que seja ajudada por vocês que já dão lição de democracia pela comunicação ao nosso país e ao mundo, né? Infelizmente, a pandemia dificulta, nós nos encontramos em São Luís, né? Trocando experiências e mostrando como foi possível enfrentar a oligarquia Sarney, né? E ter a reeleição do nosso grande governador Dino, né? Fazendo realmente a inversão de prioridades. Olha, ir no Maranhão, na grande estrada você não vai ver o prédio, mas você entra 2 quilômetros no sertão e vai encontrar uma escola com um prédio lindo e com educação garantida, com qualidade social para a nossa garotada, para a juventude que enfrentava a ausência de equipamentos dignos, a ausência do direito à educação, a negação do direito, né? É muito bonito ver num estado pobre, com o maior número de analfabetos do país, em tão pouco tempo isso sendo revertido. Agora, muitas vezes, um governo faz muita coisa e não é visto exatamente porque a comunicação é deixada de lado. Então, comunicação é estratégica quando a gente pretende realmente governar e dizer o que está sendo feito e construir uma nova consciência para ter a solidariedade do povo. O povo tem que participar, tem que ser realmente protagonista desse projeto, né? Mas muitas vezes quem mesmo participa não conhece tudo, daí é necessário unir forças. Quando for possível, vocês já estão convidados a me propor uma reunião presencial para a gente definir uma política estruturante, não é apenas um evento. Ou então é um evento de longo prazo, com esse poder estratégico de transformação. Se não for necessário, se a gente não conseguir a vacinação global, quem sabe a gente faça algo para envolver os blogueiros locais, os blogueiros nacionais, e quiçá até convidados da América Latina, da Amazônia, né, para realizar aí um seminário nosso, tá certo? Então, estou provocando, organizem, e a prefeitura é pobre, mas a pobreza para nós ela não se sustenta, porque nós não alimentamos daquele, como é o Marra, né? Do círculo vicioso da pobreza, né? Para romper com ela, a gente tem que fazer diferente, né? Romper essas limitações. Então, mais uma vez, para concluir essa primeira etapa, dizer para o Ivan, da Fórum, que o Fórum Social Pan-Amazônico quer a ajuda de vocês. Venha para Belém, porque nós inauguramos o Fórum, fizemos o primeiro e o segundo, apoiamos o de Manaus, apoiamos o da Venezuela, apoiamos o de Santarém, mesmo já não estando mais no governo, mas a Ana Júlia foi uma governadora que trouxe o Fórum Social Mundial para Belém, em 2009, e nós queremos que no ano que vem, o Fórum Social Pan-Amazônico volte a Belém, e a Prefeitura de Belém vai reunir o mundo aqui, porque não é só a Amazônia, a Pan-Amazônia, né? É o mundo presente aqui para ajudar nesse combate a essa barbárie que o governo federal tenta impor, né? Com destruição da soberania nacional e destruição da Amazônia. Muito bem, prefeito Edmilson deu uma passada muito boa aí pelos temas que foram levantados aqui pela Andréia, pelo Ivan e pelo Miro. Vacinação, né, no caso da Andréia e do Ivan, e a questão da comunicação foi apresentada aí pelo Miro, e fica aí o convite e a provocação, na verdade, do prefeito, né, Miro, da gente organizar alguma coisa parecida com o que foi feita lá em São Luís. Até o Edmilson estava presente, a gente, né, ele lembrou muito bem agora há pouco, estava presente naquele encontro, falando, na época ele era deputado federal, então fica a lembrança, e também do Fórum Social Mundial também, eu tive o prazer de ir, o Miro também, outros aqui devem ter ido.
em 2009, aí era a Ana Júlia, que era a governadora do Pará, o Fórum Social Mundial em Belém. Então, quem sabe a gente consegue organizar um grande encontro sobre comunicação em Belém do Pará, assim que a pandemia der uma amenizada. Mas vamos, gente, eu queria agradecer, então, muito a participação da Andréia, do Miro e do Ivan Longo nessa primeira parte, nesse primeiro bloco, enquanto o Edmilson vai tomando um fôlego e tomando uma aguinha. Obrigado, Andréia, obrigado, Ivan, obrigado, Miro. Eu vou aqui trazer a próxima turma, Edmilson. Você falou aí de um encontro que reunisse gente dos blogs, vamos dizer, mais nacionais e também a imprensa mais do Pará, né? O pessoal que faz o combate da informação aí no Pará. Então, nós vamos ter nessa segunda parte o Lalo Leal, do Barão de Itararé, professor de comunicação, enfim, jornalista e um pensador da comunicação, né, há muitos anos. Obrigado, Lalo, pela sua presença. Eu que agradeço. Aqui com a gente também a Emily Firmino, do Levante Popular da Juventude, uma organização fundamental aí na mobilização e também na comunicação, né, em todo o Brasil. Obrigado, Emily, pela sua presença aqui nessa segunda parte. E o Rui Baiano Santana, que é justamente de um órgão de comunicação, de um site, de um blog, ele vai poder dizer depois, do Pará em Pauta e Ananindeua Debates. Então, obrigado, Rui, pela sua presença aqui para dialogar com o prefeito. Obrigado, Rodrigo. Muito bem. Então, gente, eu deveria abrir aqui com o Lalo, viu, Edmilson? Porque eu vou contar aqui que hoje é aniversário dele, então ele deveria ter a palavra, deveria começar com ele, a segunda parte, né? Mas eu vou... Manda um beijo virtual, viu, Lalo? É isso aí. Nossos parabéns aqui virtuais para o Parabéns. Lalo. Estou comemorando aqui com água, aguinha. Oh. Não, isso... Depois você toma aquele vinhozinho para comemorar uma cervejinha. Mas eu vou abrir os trabalhos aqui. Vamos começar, então, com a turma do Pará. Eu vou abrir os trabalhos aqui com o Rui Baiano Santana, que fala lá do Pará. Então, é importante, né, ter esse diálogo e a gente ser um meio para que vocês dialoguem aí. Então, a palavra está com você, Rui. Obrigado. Conheço o Rui quando era criança ainda, era adolescente. A gente se conheceu, acho que no Rio, Edmilson, de um encontro que teve de um grupo político lá na Mangueira, mas esse papo a gente faz. Deixa eu falar, gente, Rodrigo, boa noite. Lá, boa noite. Parabéns, boa noite. Emily, boa noite. Edmilson, o processo... Aliás, eu queria mandar um abraço pro Miro, né? Lembrando os encontros blogueiros progressistas, que a gente teve vários, e Miro foi o grande articulador disso. Sim. E uma prova disso que deu frutos está aqui. Edmilson, na campanha eleitoral, eu queria falar de fake news, na campanha eleitoral, nós tivemos um embate muito grande, nós da mídia alternativa, né? Porque no segundo turno, seu principal adversário é um bolsonarista, né? Daqueles de raiz mentiroso, e era muita mentira, né? O Bruno Altman, ele falou, eu vi uma matéria do Bruno Altman que ele falou, olha, antigamente a gente lia um jornal e tinha como rebater. Aí veio a ascensão das redes sociais, a gente tem coisa que a gente não vê. Eu falo assim, quando o cara publica a gente vê, mas tem uns grupos de WhatsApp que é ótimo, mas o outro lado é um câncer, que quando a gente abriu o olho, a mentira já virou verdade ao estilo Goebbels, né? E no processo eleitoral, no segundo turno, eu me lembro, foi uma batalha, porque o seu opositor era mentira 24 horas. Até assustava, a gente ficava assustado, já, rapaz, o cara é cara de pau. Eu me lembro que aquele negócio lá do irmão dele e tal, que você falou no debate, depois nós publicando a nossa página aí já no debate, sobre a questão da sonegação, aqueles inquéritos que eram os irmãos, era mentira, era um negócio de doido, era mentira pública, né? Mentira pública, né? A gente ficava assustado, mas a gente não deixou baixar a bola. A gente, no nosso espaçozinho, com o nosso trabalho com outros companheiros aqui, eu mando um parabéns ao pessoal da Associação de Imprensa de Ananindeua e os blogueiros do Pará que se mantêm na resistência, né? Então a gente cai. Então a gente recebeu uma informação, nós até publicamos no Pará em Pauta, Edmilson, para terminar, para não me alongar muito, que o tempo é 1 minuto, que teve uma reunião, e aí eu não sei o local e tal, e essa reunião foi com um grupo de gente das redes sociais, empresário e gente de uma agência de publicidade. E a pessoa que teve nessa reunião falou pessoalmente para mim, olha, os caras lá estão montando um esquema de indústria de fake news, e aí a gente vazou e publicou na nossa página, indústria de fake news, para continuar o processo.
E está aprovado aí, você sabe, 24 horas, as pessoas ainda, o Edmilson tem 45 dias que assumiu, já estão botando as enchentes eu não sou da prefeitura, não trabalho na prefeitura, não tenho nenhuma relação com a prefeitura de Belém, diga-se de passagem, viu, gente? Não tenho nenhuma relação funcional nem nada, e enchente, Edmilson. Aquelas mentiras do Bora Belém, não vai dar, é mentira, é do outro dia. É um negócio incrível, a gente até se assusta. Tem até uns conhecidos nossos que faz parte desse processo, que um dia eu chamei um rapaz, dá uma aliviada aí, porque isso daí você está se desmoralizando. Tem que ter uma linha, tudo bem. Não, Rui, vou só pedir para você encaminhar. Desculpe aí, só para eu vou terminar de contextualizar. Isso. Então, eu queria que o Edmilson falasse aí, Edmilson, como é que está o seu trabalho, vai ser mantido, como é que está a tua visão, a visão da tua equipe nessa questão desse fake news, né? Importante. Como é que vocês estão trabalhando isso? E a gente, da mídia alternativa, está aqui no Pará para colaborar, porque a gente acredita em um governo democrático que você faz parte. Obrigado, desculpa aí, Rodrigo. Não, que é isso, Rui, foi só para lembrar, porque às vezes a gente está no meio da pergunta e perde às vezes a noção do tempo. Mas é importante, assim, essa pergunta, como é que fica, né? Se vier uma indústria de fake news, não é nem a mídia convencional, mas esse submundo, se vier um ataque à prefeitura. Mas eu vou encaminhar já a próxima pergunta. A Emily Firmino, do Levante Popular da Juventude, faz a próxima para o prefeito Edmilson Rodrigues. Emily. Boa noite, Edmilson. Boa noite, pessoal. Então, acho que a gente eu estou aqui em São Paulo, né, mas a gente já vem num processo aí de debate desde o período eleitoral, trocando ideias sobre o programa de vida digna para a juventude, né, e aí aproveitar um pouco o gancho da sua fala sobre o Paulo Freire, né, que a gente está no ano de centenário do nascimento do Paulo Freire, que é o patrono da educação, é o patrono também do Levante, quando a gente fala no processo de formação, né, o nome que a gente deu à nossa Escola Nacional de Formação. E aí, trazer um pouco do processo do Enem, né, que a gente teve nesses últimos períodos, e também a projeção do que é a educação como um processo libertador para a juventude, assim, né? Hoje a gente sabe que boa parte dos jovens de Belém, eles não têm conseguido alcançar o ensino superior ou terminar, né? E aí a pergunta é quais são as projeções, né, do governo no processo de fomentar e incentivar a construção de cursinhos populares e preparatórios para o Enem, né, considerando que é um momento prioritário de preparação da juventude para ingressar no ensino superior. Bem rapidinho é essa pergunta. Muito bem. Só por curiosidade, Emily, você é paraense, não? Não, eu sou de Sergipe, mas eu estou em São Paulo, tocando a tarefa da comunicação nacional do Levante. Não, claro. Então, agora a gente passa a palavra para o Lalo Leal, professor e membro, diretor do Barão de Itararé. Lalo, está contigo. Muito boa noite, Emily, muito boa noite aos companheiros que estão participando dessa entrevista, Rodrigo, a todos os companheiros do Pará. Para mim é um presente de aniversário poder rever o Edmilson aqui nesse dia de hoje. E eu quero lembrar que em setembro, como o Miro lembrou, eu tive a oportunidade também de participar daquela conversa com o Edmilson e confesso que fiquei contaminado diante de tantas dificuldades daquele processo eleitoral pela alegria e pela confiança do Edmilson no processo eleitoral e na vitória que acabou se concretizando e levando Belém para essa projeção nacional como uma cidade da resistência democrática num Brasil em que a democracia é atacada quase que todos os dias de uma maneira muito, muito forte. Então, para mim, é um prazer rever o Edmilson aqui, o Rui, a quem eu não cumprimentei inicialmente, é um prazer rever a todos. Eu queria, antes de fazer a pergunta, é rápida, mas antes de fazer a pergunta, eu queria só levar uma informação para o Edmilson da área da comunicação. Existe uma lei federal, Edmilson, que dá às prefeituras a possibilidade de terem um canal de televisão própria. Você sabe disso, né? E eu acho que, apesar desse avanço das redes sociais, ainda hoje há espaço importante para a informação através da televisão.
E eu acredito que, com o barateamento que houve dos equipamentos, etc., não seria um investimento tão alto se compararmos com o retorno político que um canal de televisão da Prefeitura de Belém pode dar para esse trabalho da Prefeitura. Um trabalho não é um trabalho de proselitismo, de propaganda, um trabalho de informação, de conscientização através da televisão. Eu acho que isso pode estar ainda, eu sugiro, no horizonte da Prefeitura de Belém. Agora, a pergunta, Edmilson, é sobre a questão do Estado brasileiro. Como é, você tem 45 dias só de governo, como é administrar uma estrutura estatal num momento político em que todo o aparato federal é antiestatal, é da destruição do Estado brasileiro, é da tentativa de impor à nação brasileira a ideia do Estado mínimo. E eu queria que você comentasse, para concluir, um próprio comentário que você já fez hoje publicamente sobre esta postura do relator do Senado na PEC emergencial, que propõe a desvinculação de recursos para a saúde e para a educação, que são garantias constitucionais. É para acabar com o mínimo que ainda existe de garantia para que estados, municípios e a própria federação possam ter garantia nos seus orçamentos de a educação e a saúde tenham um mínimo de recursos para prover a população desses que são direitos básicos. Era isso, muito obrigado e eu desejo toda sorte para você nessa árdua missão que tem de governar a Prefeitura de Belém. Muito bem, vamos passar a palavra então por Edmilson Rodrigues fazer essa segunda rodada. Edmilson, eu também não quero aqui acrescentar muita coisa, porque já foram várias colocações importantes dos nossos 3 participantes dessa segunda rodada, mas era talvez, se você pudesse rapidamente retomar o Bora Belém, que você lançou, acho que hoje, né? Tem dia 9 de março, que é o lançamento, vai começar com as mulheres. Eu acho que é uma das primeiras prefeituras, assim, que logo depois da posse, o prefeito lança um programa de renda mínima municipal. Eu não sei se outras capitais têm nesse nível que você está fazendo. Importante ressaltar isso, se você puder falar rapidamente também, mas deixo você com a palavra aí por cerca de 10, 15 minutos, o Edmilson. Primeiro, agradecer o presente, né? O Lalo faz aniversário e nós ganhamos presente, né? Isso é expressão da generosidade dos que acreditam no futuro socialista, né? E, na verdade, eu tive já medo em alguns momentos, Lalo, quando eu disputei em 96, porque eu sou um leitor da obra do Florestan, né? O Florestan tem um texto que analisa o papel dos socialistas na institucionalidade, e tem um momento que ele diz o seguinte: isso aí é uma armadilha para a esquerda, né? Porque uma autoridade municipal tem algum poder, mas não pode expedir moeda, não pode produzir, vender títulos da dívida pública, não pode, enfim, criar as condições, como o governo federal teve garantida por nós agora, no orçamento de guerra e tudo mais. Não interfere na macroeconomia. Então, mesmo a gente faça um esforço para ter um Banco do Povo e gerar empreendimentos populares com microcrédito, sabemos que isso é limitado diante de uma política que é intencionalmente desestruturante do Estado, da soberania, privatizante, assim, inclusive daquelas áreas estratégicas, né? Enfim, a destruição que vem sendo feita pelo governo após golpe, né, e pelo governo do Bolsonaro em particular, ela realmente vai ser muito, muito difícil de, digamos, reconstruir o que está sendo destruído, assim, de forma muito intencional, né? Então, ganhar um governo, assim, quando um Florestan dizia é uma armadilha, ou quando o Milton Santos, naquele livrinho Pensando o Espaço do Homem, né, também mostra com experiências que ele teve na África, em Cuba, né, as limitações do poder local, né? Mas eu creio também que nós temos que considerar a experiência brasileira e as características da Federação Brasileira. E aqui nós temos uma federação que é a única no mundo tripartite. Então, nós temos um poder no nível local, no nível municipal, que outros municípios nos Estados Unidos ou na Alemanha não têm.
Então, nós temos aqui impostos municipais, nós temos um poder de tributar, temos até uma constituição municipal, que é a lei orgânica, que foi resultado de uma constituinte municipal, né? Isso é uma característica no Brasil que permite com que o município exerça uma certa autonomia. E a despeito do autoritarismo presente na estrutura do Estado brasileiro, os períodos longos de ditadura, os municípios, eles têm uma tradição de autonomia. Isso eu já analisei e escrevi num artigo, sabe? Só que antes da minha posse em 96, eu te confesso que a Maria da Conceição Tavares, essa gêniazinha brasileira, levanta e disse: ô menino, ou foi moleque, não sei, o que é que tu vai fazer à frente dessa prefeitura pobre, onde há 20 anos eu vi uma criança de 9 anos sendo prostituída nas ruas, né? Sendo usada pela indústria da prostituição. Aí você se arrepia, dá um pavor, né? Realmente o que eu vou fazer, né? Mas daí nós assumimos do governo e nós mostramos que, apesar, digamos, de um município numa região dependente, né, de um estado pobre e dependente, onde não há indústrias de transformação, onde a contribuição às divisas nacionais se dão pelo saqueio dos recursos naturais, sem deixar quase nada, porque a Lei Candir faz com que o seu José, da periferia do município mais pobre, pague mais ICMS do que a Vale, que exporta 1,5 milhão de toneladas de ferro por dia. Então, é uma injustiça da estrutura tributária brasileira, né? O país é realmente muito injusto, né? Um número muito pequeno de bilionários e uma multidão cada vez mais pobre, no entanto, mais inquieta, né? Então, é por conta dessa inquietude, dessa resistência, que a gente, mesmo considerando as dificuldades, a gente tem que enfrentar, né? Porque as reformas, como diria o Henri Lefebvre, né? Elas são experiências importantes. Não é reformismo, não. Um Bora Belém, por exemplo, é uma reforma, é uma renda mínima. E olha, nós estabelecemos 3 patamares. Para quem tem um filho, 150, para quem tem 2 ou 3 filhos, R$300, e para quem tem 4 ou mais filhos, e tem famílias com até 11 filhos no nosso cadastro, R$450. É muito, para nós é muito. Para quem vai receber, é pouco, mas vai dar para, pelo menos, combater a fome. Mas isso sinaliza uma ação de um governo dirigido por partidos de esquerda, ou partidos do campo democrático e popular, né? E um prefeito que se assume socialista, que se assume marxista, e que, na prática, tem que fazer diferença. Se a gente não conseguir acabar com a fome, porque a estrutura do país é uma estrutura que produz desigualdade, produz a fome, mas nós vamos tentar. E a intencionalidade da ação é uma intencionalidade de uma ação política que faz a diferença, porque ela pressupõe também participação popular e, portanto, uma reflexão não só sobre os recursos municipais, uma reflexão sobre o que ocorre no país provocado pela destruição do Estado. Ontem, numa aula que eu dei para um curso de mestrado em Economia Aplicada da Universidade Federal do Pará, foi aberta a redes sociais e um rapaz de Marabá, no Pará, entrou e disse: o que é que tem sido feito para a juventude? Eu não vim falar em política para a juventude. Na verdade, nós falávamos. Mas eu percebi que ele disse: porque eu não sou político, eu não gosto de política. E depois eu disse para ele, assim, com todo respeito, né? Você acha que não fez um discurso político, mas fez. E eu quero dizer que há política para a juventude no Brasil. A que nós estamos discutindo aqui, de usar uma ciência complexa como a economia, mas numa perspectiva transformadora, porque a linha do curso é transformadora, então ela fala em planejamento e não liberalismo, e não ditadura do mercado. Ela fala em políticas públicas, fala em participação, a disciplina, e a palestra tinha esse título ontem. Aí eu disse para ele: a política, sabe por quê? Vou dar um exemplo do Pará. Dos 20 mil presos nas penitenciárias paraenses, quase 70% é constituída por jovens. Sabe o que significa? 14 mil jovens com menos de 29 anos, mais de 18, estão nas cadeias. É o nosso futuro que está sendo encarcerado. Por outro lado, com esses decretos recentes, além dos outros, para liberar armamento,
significa dar lucro para as grandes empresas armamentistas, mas também dar arma para que milícias aumentem o número de assassinatos nas periferias. Sabe quem é que está sendo morto? É o jovem preto da periferia. Aquele que não teve um pai, aquele que tem, às vezes, só a mãe cuidando dele e dos seus irmãos, aquele que não teve possibilidade de estudar, que não teve o direito a um emprego. É esse que é assassinado, porque há uma intencionalidade genocida das políticas de armamento da população e de destruição da educação, destruição das políticas sociais e da não vacinação, da negação da ciência. Então, disse para esse jovem, há política para a juventude, mas é contra a vida, contra os direitos da juventude, contra a cidadania para os jovens. Né? O que um governo, com todas as limitações de poder, faz? Aí, minha querida Emily, o Levante Popular que me apoiou de forma concreta, estava no nosso comitê como sua juventude, né? Ele vai participar das nossas políticas, várias. Os cursinhos populares, por exemplo, nós tínhamos a experiência na prefeitura, no único local da periferia, nós vamos ter hoje em todos os 8 distritos a instalação de cursinhos populares. E vai ser um aumento, inclusive, de investimento, porque se investia um recurso de 1.300.000, mas a corrupção desenfreada, aluguel para favorecer amigos do prefeito, coisas de aluguel milionários, 60, 70 mil reais ao mês por um prédio vagabundo que nem pode ser usado porque está todo destruído. Então, tudo é corrupção nesses governos, tudo é política para destruir a dignidade, impedir a cidadania, né? Então, nós vamos fazer isso. Por exemplo, no ano Paulo Freire, centenário Paulo Freire, uma das orientações da Secretaria de Educação, por proposta inclusive minha, é de que os alfabetizadores eles venham exatamente da juventude estudantil, priorizando estudantes das licenciaturas, não só de letras, não, qualquer licenciatura, né? E funcionar como alfabetizadores. E o investimento vai ser grande, e a preparação dos alfabetizadores vai ser grande. Mas nós vamos usar a linha freiriana de alfabetização, mas há também movimentos alternativos, de onde participa, até o Levante participa, o MST participa, e outros movimentos, como o MAB também, que organizou cartilhas baseadas na experiência da Venezuela, da Bolívia, que na verdade é inspirada na experiência cubana de alfabetização. Qual é a nossa orientação? É a nossa secretária, que é uma pensadora jovem, educadora, a Márcia Bittencourt. A orientação é que nós façamos convênio com essas organizações sociais e a meta é alfabetizar o nosso povo e usar a metodologia que foi muito potente e eficaz nesses países irmãos no nosso processo de alfabetização, mesmo que o método Paulo Freire na raiz não use cartilhas, mas essa sistematização tem dado certo, por que não usar aqui? Então, até usei a máxima eu tinha dito para o Cristóvão Buarque, quando ele provocou, que prefeito se compromete? Eu disse, eu vou lhe convidar em breve para o senhor estar presente no entroncamento, é como nós chamamos, ao Marco Zero da Belém, Brasília. O senhor vai deslocar de Brasília a Belém para ler um outdoor, Belém, território livre do analfabetismo. Eu não pude realizar esse sonho. Ficaram mais de 10 mil analfabetos. E hoje são mais de 40 mil. Porque houve um corte nos recursos, infelizmente, os recursos federais, só o municipal não deu conta àquela altura. Coisas da conjuntura financeira, né? Impediram. Mas agora nós estamos, assim, abnegados nesse sonho de uma Belém alfabetizada, uma Belém educadora educanda, na perspectiva freiriana, e com a presença da juventude. Então, é um pouco isso, né? Mas tem na linha do microcrédito também uma linha específica para a juventude, e uma linha lilás, exclusivamente para as mulheres. Então, nós vamos ter o LOT, o Laboratório Organizacional de Terreno, formando jovens para organizar suas associações produtivas, seja na área da agricultura urbana, na produção de mudas, de fármacos, que é essa outra meta nossa, mas seja na área, por exemplo, de produção de software, na manutenção de computadores, qualquer área que a juventude queira fazer, na área da cultura artística, porque tem garotos que
podem se aperfeiçoar, mas já são bons músicos e podem ganhar dinheiro com uma banda ou com um estúdio para editar música. Mas imagina como se apresentar se você não tem a bateria, a guitarra, o baixo, os instrumentos. Isso é tão pouco, e o Banco do Povo pode financiar um bom violão elétrico, né, e outros instrumentos, mas precisa ter Estado para fazer isso. E agora tem, com toda a pobreza de Belém, o Banco do Povo está recriado e a juventude vai ser tratada com carinho, porque é do nosso futuro que nós estamos falando. Eu não sei se eu respondi tudo, acho que sim, né? Sim, prefeito. Fake news. Sim, importante. Foi bom te reencontrar aqui e eu queria a tua ajuda para a gente organizar essa comunicação alternativa que já ocorre aqui. É claro que tem gente de direita que faz fake news e que está, né, digamos assim, paralelamente a vocês trabalhando, mas vocês que têm uma demonstração histórica de compromisso com a democracia, mesmo que com poder de crítica, que é fundamental para um governo não se acomodar e fazer coisa errada e continuar fazendo, porque às vezes os aliados acabam pensando que estão protegendo e acabam prejudicando. Então é importante o exercício da crítica, né? Mas da defesa da democracia. Então, eu queria que a gente pudesse fazer uma preparatória para essa ação mais ampla que eu propus há pouco, viu, Rui? E quero a tua ajuda, inclusive no combate às fake news. Não é crime nenhum que a prefeitura veja a lei e possa, de algum modo, né, colaborar e ajudar e fomentar essa mídia alternativa. Se está dentro da lei, a gente pode estabelecer uma conversa, né? Então, o que for proibido por lei, nós não vamos fazer. Agora, nós, da prefeitura, estamos fazendo toda uma ação de combate às fake news. Então, nós temos realmente, dentro da nossa estrutura, legalmente, um grupo de companheiros. Estou tendo ajuda agora para fazer essa live, de companheiros que estão trabalhando nas redes sociais. Então, é repor a verdade. Todo o ataque. Hoje, por exemplo, quando eu fiz uma live às 19 horas, tinham 3 grupos que já são conhecidos da nossa equipe, atacando o programa Bora Belém. Os mesmos que diziam que nós não íamos fazer, que não tinha dinheiro, que era uma mentira, eles continuaram dizendo isso após a nossa posse. Aí nós aprovamos por unanimidade a lei na Câmara, né? E aprovamos no Conselho Municipal de Assistência Social em respeito ao Sistema Único de Serviço Social, né? De Assistência Social, o SUAS. Eu submeti depois da Câmara a lei ao Conselho. Aprovado no Conselho, nós fizemos todas as projeções dos cálculos e estamos dando início ao programa. E eles, como estão no desespero, porque estão desmoralizados, como tu bem observaste, aí começaram a fazer crítica ao programa. Então, eles são totalmente enlouquecidos, né? E desesperados. Eu acho que as últimas pesquisas que apontam quase 50% de reprovação do chefe deles, né? Está criando um medo neles, né? E aí eles entram em desespero. Eu acho que cabe a nós fazer o melhor que for possível como governo e como comunicadores, né? E fazer um bom combate em defesa da soberania nacional e da democracia, né, como um valor estratégico. Né? Não a democracia burguesa que dá ao nosso povo o direito de votar apenas. Voto é uma conquista, mas nós queremos mais que isso. Né? Nós queremos informação. E o combate à mentira é o direito à cidadania também. Muito bem. Queria, então, agradecer a participação do Lalo, da Emily e do Rui nessa segunda rodada de conversa com o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues. Enquanto eles vão saindo aqui, o Edmilson aí dá mais uma respirada. Vou apresentar os próximos que vão participar do nosso terceiro e último bloco de perguntas para o prefeito Edmilson. Vem aí, Rafael Duarte, do Saiba Mais. Obrigado, Rafael. Muito bem-vindo. Também o Carlos Tiburcio, né, o nosso Tiburcio, que é do Barão, né, o diretor do Barão, e tem um papel em vários outros organismos, inclusive no Fórum Social que o Edmilson citou agora há pouco, né? E o Gabriel Valeri, tá certo, Gabriel? É Valeri mesmo que a gente fala, né? Da Rede Brasil Atual. Bem-vindo também. Eu estou vendo que o Rafael ali atrás, eu até falei, será que é Cabana? Cabano? Não, é Habana mesmo. Habana. Pensei que tinha alguma referência aos cabanos lá do Pará. Mas então, vamos para essa terceira parte aqui de conversas. Vamos começar então pelo Rafael. Rafael, está contigo a palavra.
Obrigado, Rodrigo. Prefeito, primeiro, obrigado aí ao Barão, né, pelo convite. Parabéns pela eleição, prefeito. Queria voltar um pouquinho, a Agência Saiba Mais é aqui de Natal, no Rio Grande do Norte. Estamos um pouquinho aí mais perto. Eu queria voltar à questão da pandemia e abordar um tema que, para nós aqui em Natal, tem sido muito complicado, que é o seu colega aqui de poder, vamos dizer assim, o prefeito de Natal, ele tem sido um defensor tão ou mais do que o Bolsonaro ao kit Covid, mas em especial a um medicamento específico chamado ivermectina. Hoje eu acho que a imprensa corporativa ela desceu de patamar ainda, né? Vários jornalões do Brasil inteiro, Folha, Globo, Zero Hora, aqui a Tribuna do Norte, aqui o principal jornal do Rio Grande do Norte também, publicaram um anúncio de minha página da Associação dos Médicos pela Vida, defendendo abertamente o uso de medicamentos que todo mundo sabe não tem comprovação científica alguma. Hoje de manhã, no Bom Dia RN aqui da TV Globo, uma infectologista falou que 90% das pessoas internadas nas UTIs de Natal, do Rio Grande do Norte, consumiram a ivermectina. Ou seja, que demonstra ainda mais, com dados, o fracasso dessa política, né? E aqui, por incrível que pareça, o prefeito é médico, né? E ele tem sido amparado também pelas instituições médicas, os sindicatos dos médicos, a Associação Norte-Rio-Grandense dos Médicos também. Como é que o senhor está? Como é que isso tem chegado aí? Como é que vocês aí em Belém têm lidado com isso? Eu imagino que, obviamente, não é uma coisa só de Natal, tanto que o presidente da República tem sido um defensor aberto desses medicamentos que não têm comprovação alguma. Mas como é que o senhor tem lidado com esses negacionistas, porque não deixam de ser também, né? Defendendo remédios que não... e prejudicando, né, a questão da vacina, a questão do tratamento, iludindo as pessoas. Porque quando você defende um remédio dizendo que um tratamento precoce ele funciona, você está dando um passaporte, um vale para as pessoas saírem de casa, aglomerarem nas ruas, enfim, e piorar ainda mais a situação. Queria saber em Belém. Obrigado. Muito bem. Então, vou passar agora a palavra para o Gabriel Valeri, da Rede Brasil Atual. Olá, boa noite, Rodrigo, boa noite, prefeito, todos os colegas. Bom, eu vou puxar também o gancho do meu colega Rafael sobre a Covid-19. Nós temos um cenário trágico relacionado ao coronavírus no Brasil, a maior crise sanitária em mais de 100 anos. Hoje, como o companheiro da Fórum Ivan salientou, o STF e a Câmara aprovaram dispositivos para acelerar o processo de vacinação diante da morosidade do governo federal. Então, Edmilson, como você avalia o impacto da má condução da pandemia pelo governo Bolsonaro nas cidades? Eu pergunto isso porque muitos prefeitos sofreram na condução de medidas protetivas, uma vez que existe uma ampla circulação de desinformação sobre a doença, sobre isolamento, uso de máscaras, enfim, boa parte dessa desinformação e negacionismo tem como origem justamente o governo federal. Então, a minha questão é justamente como que isso impacta diretamente nas cidades, que é quem recebe as primeiras demandas dos cidadãos, né? Obrigado. Muito bem, agora vamos para a participação do Carlos Tibúrcio. Tibúrcio. Obrigado, Rodrigo. Mais uma vez, parabéns ao Lalo. Grande abraço para o nosso comandante Miro. Boa noite, Edmilson, grande companheiro. Além da honra de estar na diretoria do Barão, eu falo aqui também pela Carta Maior. E você sabe que o Palhares enfrentou uma Covid, um período infernal, agora ainda está numa convalescença muito difícil, vocês são amigos, mas ele disse que não poderia perder esta oportunidade de lhe mandar um forte abraço e reforçar os parabéns pela sua vitória em condições tão difíceis e de maneira tão importante para o país. Eu vou retomar, Edmilson, o seu gesto generoso de convidar o FOSPA, o Fórum Social Panamazônico,
para acontecer no próximo ano, em 2022, em Belém. Nós todos aqui sabemos que o Fórum Social Mundial de 2009, que você relembrou, em Belém, foi um dos mais importantes dos 20 anos de Fórum Social Mundial. Mais de 150 mil participantes, a questão ecológica, a questão indígena, 5 presidentes da República Progressistas sul-americanos reunidos aí, e você deu um apoio fundamental a isso. Lula, Chaves, Lugo, Evo, Correa, uma coisa impressionante. Então, você sabe que nós acabamos de realizar um Fórum Social Mundial virtual, agora em janeiro, final de janeiro. 144 países representados. Foi realmente uma coisa forte. E decidimos que a próxima edição planetária será em janeiro de 22, no México. Qual a pergunta? Você admitiria a possibilidade da Prefeitura de Belém apoiar um evento preparatório do Fórum Social Mundial rumo ao México no segundo semestre deste ano? É isso, companheiro. Obrigado. Que bela provocação que o Tiburcio deixou, que bela, né, bola aí se enquicando para o prefeito de Belém. Eu também me lembro muito, o Tiburcio, bela lembrança, naquele centro de convenções maravilhoso de Belém, né? A presença dos 5 presidentes, foi um evento. Ali era um momento de otimismo, né? Parecia que as coisas iam andar para frente sempre, e a gente sabe que a história tem as suas nuances, né? Mas foi um momento realmente marcante, aquele Fórum Social Mundial 2009. Estava o Tiburcio, eu estava, outros que estão aqui certamente, e o Edmilson teve um papel central. Mas então, Edmilson, com a palavra para suas considerações sobre as questões trazidas aí pelos 3 companheiros, o Rafael, o Gabriel e o Carlos Tiburcio. Pois é, eu vou começar aí. Primeiro, minha solidariedade ao Palhares. É um exemplo da resistência, né? E realmente, Catamaior tem sido assim fundamental nessas últimas 2 décadas, um pouco mais até, né? E sendo a voz das forças democráticas, né? Do combate ao golpe e da defesa do direito do povo e das suas lideranças, né? A dignidade, né? A luta pelo Lula livre, né? Foi uma campanha importante e agora cada vez mais fica claro, né? Para as pessoas que acham que o imperialismo não existe mais, né? E que vê as coisas da Operação Condor como coisas do passado, né? E daqui a alguns anos muito mais coisas nós saberemos, porque os Estados Unidos, apesar de imperialista, tem leis que são respeitadas, né? E algumas decisões do Estado relacionadas a golpes nos países que, em tese, são soberanos, né? Mas cujos governos, muitas vezes, e algumas autoridades, as próprias Forças Armadas, acabam se aliando a projetos geopolíticos exógenos, né? De interesse contra a nação, como foi o golpe contra a Dilma, né? O impeachment da Dilma, como foi a prisão do Lula. Então, essas coisas começam já a aparecer, né? E em breve eu espero ver aqueles canalhas do Ministério Público que estão ajudando a destruir a imagem de uma instituição que foi uma conquista da sociedade, uma conquista da Constituição de 88, mas quando usam, né, uma instituição como a Procuradoria da República, né, o Ministério Público Federal, para, de forma ilegal, prestar serviço a forças de informação norte-americana, né, ao governo norte-americano, né, destruindo a soberania, destruindo a autonomia do governo e do povo brasileiro sobre os seus recursos naturais, como é o caso do pré-sal, né, como é o caso da destruição a que está submetida a Petrobras, né, porque hoje nós estamos importando refinados quando o governo Lula deixou a possibilidade de refino de mais de 90% do que nós consumimos, né? E submeter o preço do combustível, né, à especulação no que diz respeito à paridade do dólar, o câmbio do dólar em relação ao real, ou o preço do barril de óleo trend, né? Então, realmente, é submeter o país
aos interesses de poucas empresas. Basta ver que eu era deputado e nós, da esquerda toda, unidas, fomos derrotados com os nossos 130 e poucos votos contra benefícios fiscais na ordem de 1 trilhão e 100 bilhões para 3 grandes petroleiras, a Shell, a BP e a Total, que é francesa, né? Depois de ganharem o pré-sal, acharam pouco dominar os nossos recursos energéticos e disseram, nós só vamos explorar agora, que somos donos do patrimônio do povo brasileiro, que vocês nos derem isenção fiscal. E aí até recursos do sistema de seguridade social foi retirado do povo, né, com uma reforma previdenciária destrutiva do futuro dos trabalhadores para favorecer as maiores empresas do mundo, né, as 3 maiores petrolíferas do mundo. Então, isso tudo, esse crime todo não pode passar. Daí a necessidade de resistirmos, Tiburcio, e daí a necessidade de reunirmos a resistência. Eu falei em Fórum Pan-Amazônico porque, como nunca, a soberania nacional ela está vinculada à soberania da Amazônia. Porque nós temos um governo criminoso que está querendo aprovar medidas para redução das áreas de proteção, das unidades de conservação, está querendo aprovar a redução de áreas indígenas já homologadas, já demarcadas, de forma criminosa, e está incentivando a ocupação de terras indígenas e de outras unidades de conservação, terras da União, patrimônio do povo brasileiro, incentivando a revelia da lei. Porque se o Maia não pôs em votação alguns projetos que realmente oficializariam esse crime, o governo comete um crime, mesmo sem lei. Infelizmente, as instituições têm dado sinais de resistência, o Ministério Público e tudo mais, mas elas estão, como Lula diria, acovardadas. Né? O que tem sido feito é bom sinal, com a prisão deste miliciano recentemente, o deputado criminoso, né? do PSL, né? Mas apesar desses sinais, é insuficiente, porque um presidente como este, que nega a ciência, que nega a necessidade da vacinação, que incentiva o fim do isolamento, se ele não é responsável, Gabriel, por todas as mortes, que já se aproximam de 250 mil, né? Mas grande parte dessas mortes é resultado dessa irresponsabilidade do presidente, desse incentivo. Agora, a mãezinha dele fez questão de postar foto com ela vacinada. Que coerência é essa? Por que não deu ivermectina para ele? Hein, Rafa? Por que não deu para a mãe dele ivermectina? Não que eu defenda isso, sabe? Porque ela é uma senhora, não tem culpa. Às vezes a gente não pode culpar a mãe pelo resultado da educação que ela deu aos filhos, né? Não necessariamente é uma pessoa que tinha a intenção de criar um nazista, um fascista, um criminoso contumaz, né? Como servidor público das Forças Armadas, cometeu crime, né? Não foi expulso por um acordão, mas quem conhece o livro do McLuff, lançado em dezembro de 2019, né? Tem ali, inclusive, documentos importantes que provam realmente que os ministros do Tribunal Militar diziam abertamente que esse cidadão não pode continuar nas Forças Armadas. Aí acabaram fazendo um acordo, mesmo com as perícias feitas, mostrando o desenho, né, de um esquema de explosão de ambientes militares. Apesar disso, fizeram nova perícia para tentar desconstruir, que não deu resultado uma delas, mas as 2 perícias que provam que era o traço do próprio Bolsonaro, o projeto de explosão de quartéis militares, né? Como é que um camarada desse sai sem ser expulso, né? E ainda ganha a promoção de tenente para capitão? E como é que ele hoje pode ter o apoio de generais? Então, nós vivemos realmente com instituições que não estão cumprindo o seu papel, ou vivem acovardadas, porque imagina, depois que o Vilas Boas diz que foi uma ação coletiva, imagina uma decisão do Supremo para mandar prender o Vilas Boas. Teria que prender todo o generalato brasileiro, né? Então, realmente, eles, como alguns livros que analisaram tanto o fascismo europeu na Itália, por exemplo, quanto o nazismo,
Nós temos... o caso do Hitler é bem exemplar. Ele foi levado pelo povo ao poder, né? Na verdade, não houve um golpe. Não precisou nem de jipes, nem de tanques, nem de cabos, nem de generais para assaltar o poder, não. Ele foi levado pelo povo. Aí, a cada medida contrária à soberania, cada medida contrária à vida, logo depois vinha um pedido de perdão e era perdoado, e nada se fazia. E daqui a pouco o fascismo se implanta, e uma multidão dominada por essa ideal de raça pura, né? De eugenia e da licença para matar e escravizar judeus, pessoas com deficiência, negros, enfim, religiões, tudo que incomodava era passivo de extermínio, e o povo, de algum modo, legitimando. É muito triste, por exemplo, eu ouvi aqui do Gabriel essa notícia triste de que médicos acabam assinando um documento para favorecer a negação da sua própria formação, que é uma formação técnico-científica. É triste, né, que um conjunto de médicos tentem referendar uma postura anticientífica, uma postura negacionista, e tentem legitimar o uso de medicamentos ineficazes, não é? Agora, imagina, a Dilma foi cassada, recebeu um impeachment sem ter cometido um crime, sem ter embolsado 1 centavo do dinheiro público. Um presidente manda o exército comprar muitos milhões e milhões de frascos e manda fabricar, né, remédios ineficazes. Toda a ciência que merece crédito e as grandes universidades, os grandes centros de pesquisas dizem que isso não tem eficácia, e o nosso sistema de justiça não consegue pegar um responsável, pelo menos, para responder a um procedimento, quiçá, administrativo, muito menos um procedimento judicial por crime de desvio dos recursos do erário para comprar coisas que não têm nenhuma eficácia. Não, tem verme, mano, então tome vermectina, não tente impor ao povo uma situação que é criminosa, porque só se traduz num verdadeiro genocídio, né? Então, o que fazer, né? Resistir. O impacto nas cidades é realmente muito grande, né? Eu terminei na reunião que eu tive com o ministro, pela Frente Nacional de Prefeitos, disse, ministro, não, como é que chama? Eu dei uma expressão em relação a Belém, sabe? Porque nós estamos cumprindo o nosso papel. Chegou a vacina, nós estamos em vários postos com as equipes mais preparadas para garantir a vacinação. Só que eu não posso fazer um drive-thru se não tem vacina para vacinar. Então, alcançamos hoje a população com 83 anos. Estamos cumprindo o protocolo, né? Até é triste dizer que é insuficiente o número de vacina, pela irresponsabilidade do governo federal, mas é bom dizer que a última reunião com o ministro, eu tenho que ser honesto, talvez pela pressão e a investigação a que ele está submetido, né, ele mudou de postura e apresentou um quadro que garantirá até dezembro a compra de 452 mil doses de vacina, ou seja, garantia de vacinação de 100% dos 212 milhões de brasileiros. E prometeu compensar o Pará, porque vinha o Pará na rabeira dos que recebiam vacinas, proporcionalmente muito menos do que outros estados. Eu espero que conserte. E pelo que eu vi, na fala dele, que eu fiz questão de ressaltar, se nós quisermos vacinar o povo brasileiro, nós vamos ter que investir nos laboratórios nacionais. E ele citou, literalmente, Fiocruz, Butantan, é uma mudança de postura. E falou também no União, como é que chama? União Química. União Química, que é privada. Que é privada.
Mas é nacional, vai começar já a produzir. Porque realmente, depois de levar muito pau e se negar a comprar 54 milhões de doses, agora já há todo um investimento para que o Butantan, feito pelo próprio Butantan, com apoio do governo do estado também, né, para aumentar sua capacidade produtiva, e a nossa esperança hoje é exatamente a vacina do Butantan e a vacina produzida pela Fiocruz, que são um terceiro, porque o que vem de fora vem pouco, porque a disputa dos países onde se produz é grande também, né? Imagina, a Itália ainda tem uma terceira onda, a Espanha está com uma terceira onda, até Portugal, que conseguiu conter, enfrenta uma nova onda do coronavírus, né? Então não conseguiram debelar. É claro que eles vão tentar comprar, e eles têm dinheiro para comprar, porque são países menos pobres ou mais ricos que o Brasil, né? Que está numa crise profunda. Então, nessas condições, eu vejo assim luzes. Eu fico mais feliz com as mudanças de postura do ministro, a despeito de ser um governo e ele próprio ter corroborado com essa ideia do fim do isolamento e com o uso preventivo e tratamento preventivo da doença. Então, é quase que uma autocrítica. Ele não faz autocrítica, mas na prática, pelo menos, indica um outro caminho. E eu espero que seja coerente, que não seja um blefe mais, e que realmente as vacinas comecem a chegar para que nós possamos avançar na imunização do nosso povo, né? Porque os municípios estão preparados, porque é mais de um século de experiência. E mesmo governos autoritários têm uma equipe municipal, é a porta do sistema, nos postos das unidades básicas de saúde estão preparadas para vacinação. Então, precisa ter vacina, no entanto, que os estados cumprem o seu papel de bancar a logística para a distribuição aos municípios, e os municípios cumprem o seu papel, que é de vacinar. Para isso tem que ter vacina. Agora, a vacina, o autoritarismo é a união das esquerdas e das forças populares. Eu creio que o Fórum Social Mundial é fundamental. Nós temos fóruns voltados à crise climática que vão acontecer e nós queremos nos antecipar. Então, Tiburcio, está aceito o desafio. A prefeitura pode dar um apoio, fazer um encontro prévio, se for presencial ou se for virtual, pode contar com o nosso apoio, né? Talvez não seja tudo que eu sonhasse apoiar, mas nós vamos poder dar um apoio bom, porque uma prefeitura de esquerda tem que dar um jeito de priorizar o que for fundamental para a resistência popular e para a defesa da democracia e a defesa do princípio da solidariedade internacional, né? O que muita gente diz, solidariedade internacional é negar as soberanias nacionais. É ao contrário, né? É o respeito às soberanias, né? A autonomia dos povos, o direito à autodeterminação, é a defesa do Estado palestino, é a defesa de que o povo sarauí tenha o reconhecimento internacional, né? É a defesa do direito dos povos indígenas, esse princípio que a Bolívia e o Equador avançaram, com todas as contradições e retrocessos, de reconhecer a diversidade étnica e manter a unidade nacional, não há problema, né? Nenhum povo indígena no Brasil quer se separar do Brasil. Todos se assumem brasileiros. Agora, se eu posso ter um Bolsonaro presidente, eu pude ter uma Rousseff presidente, eu pude ter um Temer, que é de uma comunidade, uma aldeia pequenina lá no Líbano, que já é um país pequeno, por que eu não posso ter respeito a um Tembete Neterrara, a um Munduruku, a um Caiapó, a um Assurini do Trocará? Não existe possibilidade de aceitar que um país tão bonito como o nosso, em que ninguém possa negar uma ascendência, um bom grau, mesmo que distante, de algum português, de algum estrangeiro, né? Mas também ninguém pode negar sua ascendência tupinambá ou de outra etnia indígena, né? Então, como é que esse país, que tem programas festejando, por exemplo, que um ucraniano de uma comunidade no Paraná só se alfabetiza em português aos 7 anos, porque até os 7 ele é alfabetizado em ucraniano, que tem comunidade aqui no Pará, quando a Transamazônica foi aberta, até hoje a igreja que só fazem missa ou em alemão ou italiano. E ninguém vê crime nisso, mas basta um indígena querer registrar o seu nome na sua certidão que tem alguém dizendo que ele
quer separar o Brasil, quer trabalhar contra a soberania, porque é uma tentativa de negar, na verdade, a identidade desses povos e destruir uma resistência milenar e favorecer, com a negação dessas etnias que são resistência, favorecer a ocupação de suas terras e o fim dessa riqueza étnica tão importante para a vida nacional, que já incorporou, inclusive, várias comunidades de vários países, né? Tem alemão falado no Rio Grande do Sul, que já é estudado pelos alemães da Alemanha, porque já não é um alemão que seria tão facilmente compreendido na Alemanha. Então, como é que a gente destrói uma riqueza dessa? Isso nos enriquece. Agora, se enriquece ter tantos povos que vieram de fora para contribuir com a nossa formação socioespacial, não é admissível que os afrodescendentes não possam se assumir enquanto afrodescendentes porque são achincalhados. Ou que os povos indígenas que aqui estão há milênios não tenham o direito de se assumir como indígenas e, ao mesmo tempo, como brasileiros. Eu acho que o Fórum Social Pan-Amazônico pode cumprir um papel, o Fórum Social Mundial é necessário, essa retomada, mesmo que não presencial, e Belém está disposta aí para fazer esse combate, porque ao abrir espaço para fortalecer essa relação internacional solidária dos povos, nós estamos fortalecendo a nossa própria resistência, sabe? E estamos criando consciência política para formar uma nova racionalidade contra-hegemônica, a essa racionalidade baseada no lucro, né, que tenta transformar tudo e todos em fonte de lucro, precificar tudo, precificar todos, a natureza, as pessoas, os animais, e isso pode ser superado. O Fórum sinaliza essa superação como uma construção democrática, que inclusive não é uma ação necessariamente dos partidos tradicionais, né? Então, é uma ação das forças que resistem a essa barbárie, que é a essência do capitalismo. Então, a luta, inclusive, contra o negacionismo científico, a luta por uma política de imunização, a luta pelo fim do analfabetismo no Brasil, elas têm tudo a ver com o fortalecimento dos fóruns internacionais, como o Fórum Social Mundial. Então, o governo aqui do povo de Belém está junto. Muito bem. Bom, queria agradecer demais a participação aqui nesse bloco, né, do Gabriel Valeri, do Rafael Duarte, Gabriel Valeri da Rede Brasil Atual, o Rafael Duarte do Saiba Mais e o Tiburcio, que é do Barão de Itararé e do Fórum Social Mundial, além da Carta Maior. Um abraço também para o nosso amigo, para o meu amigo Joaquim Palhares. A gente fica na torcida para que ele vá se recuperando o mais rapidamente possível. Foi para o hospital, voltou, mas, né, é uma recuperação lenta. Então, um abraço para ele também, Tiburcio. Obrigado pela participação de vocês três. Bem, eu queria também deixar aqui, Edmilson, o Miro acabou de me chamar aqui pelo aplicativo de mensagem, dizendo, poxa, manda um agradecimento para o Edmilson, em nome do Barão, nós vamos procurá-lo realmente, além dessa sua generosidade com o Fórum Social Mundial, também a generosidade com o próprio Barão de Itararé, e a gente tentar fazer essa atividade mais à frente. Então, em nome do Barão, eu também agradeço, e dizendo que o Miro vai te procurar, hein, Edmilson? Eu sei que você tem muitas preocupações aí com Belém, com o programa social, com a pandemia, mas se der para colocar essa questão da comunicação também, a gente sabe que você tem essa consciência, e nós vamos fazer, na medida do possível, esse diálogo. Então, obrigado pela sua disposição de conversar aqui com a gente. Parabéns por estar aí a 1000 por hora. A gente percebe que você está com brilho nos olhos já na terceira administração. E bom trabalho. Nós vamos seguir por aqui na torcida, Edmilson. Boa sorte e obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Valeu.